Muito bem, né? Eu sempre apareço aqui dizendo que eu vou voltar a fazer vídeo, que eu vou gravar muita coisa e no final eu desapareço. Então eu não vou prometer nada e eu vou gravar um vídeo aqui respondendo as dúvidas de algumas pessoas que me fizeram lá no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, enfim, nas diversas redes sociais, né? Eu vi que ao longo desse tempo que eu estive fora daqui, muitas pessoas não encontraram meus contatos. E, de fato, eu mudei vários contatos e não atualizei aqui no YouTube. Mas eu atualizei as descrições dos vídeos anteriores e na descrição desse vídeo a gente vai ter contatos atualizados, certo? Então, para quem quiser fazer consultas e fazer perguntas e etc., é só entrar em contato comigo pelos contatos que estão aqui nos comentários. Bom, dadas essas explicações iniciais, a gente pode ir para o vídeo, né? Na verdade, a pergunta que me fizeram é sobre para que serve a astrologia e como a astrologia pode me ajudar, né? Como que a astrologia pode ser útil na minha vida. E para responder essa pergunta, a gente precisa refletir sobre alguns temas, né? A gente precisa entender qual é a problemática em geral que a gente se insere, né? Eu costumo muito falar que eu ando de saco cheio com essa palavra propósito, propósito de vida e tal, que as pessoas vivem buscando um propósito de vida, né? Mas existe uma reflexão muito importante sobre isso, né? Quando a gente olha ao nosso redor, né? Quando a gente olha principalmente para a natureza ela funciona espontaneamente por si, né? Quando a gente olha plantas, pássaros, né? Eles não fazem curso de como existir, né? Uma planta, ela não vai aprender a existir, né? Ela existe e ela cumpre a sua função na natureza. Especialmente quando a gente é criança, a gente enche a nossa mãe, o nosso pai e as pessoas ao nosso redor com essas perguntas, né? Para que servem as coisas? Para que serve a formiga? Para que serve o passarinho? Para que serve essa árvore? Para que serve aquela planta? E as plantas, os seres, eles não se perguntam para que eles servem, eles apenas são, né? Então, quando a terra, a água, a semente entram em comunhão, né? Quando causas e circunstâncias se reúnem ali, há uma inteligência dentro daquela semente, né? Que entra em ação e nasce uma planta, e nasce uma vida ali, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? É que há uma inteligência, há uma força que faz com que aquilo aconteça. Da mesma forma, um pássaro, ele tem um impulso de vida natural, né? Ele não se questiona, né, se a função dele é voar ou não. Ele voa. Ele também não faz curso de aviação, né? Ele voa. E quando a gente olha para nós, né, quando a gente olha para nossa realidade, o que nós fazemos que não é aprendido, né? O que é natural? O que é o nosso impulso? O que é aquilo que surge espontaneamente dos nossos corações, da nossa mente, né? O que é aquilo que se manifesta através da gente? Então, a astrologia vai entrar muito nesse sentido de reflexão, de entender como a gente se manifesta na realidade. Então, a astrologia ela vai ter inicialmente três níveis de se entender, né? Ela tem um nível externo, né? Dentro dos ensinamentos budistas, a gente chama isso de Kalachakra externo, ou seja, de entender os ciclos da natureza, os ciclos da natureza externa, ou seja, entender o movimento dos planetas, entender o movimento uh, das estrelas, o movimento das estações, o movimento da água, o movimento da terra, do fogo, do ar, o movimento da realidade ao nosso redor, da realidade que a gente observa, que ela não é fixa, ela não é permanente, ela, ela não tem uma substância permanente, mas ela está ali, né? A gente experiencia ela de alguma maneira, né? Então a gente estuda essa realidade, estuda como essa realidade impacta no segundo nível, que é chamado de o nível interno. Dentro dos ensinamentos budistas, isso é chamado de Kalachakra interno. Essa palavra, Kalachakra, nada mais é do que roda do tempo, né? A astrologia, ela é nada mais do que o estudo do tempo. Uma das formas como o astrólogo era chamado na Índia antiga era Kalagna, ou conhecedor do tempo, né? Olha que interessante. Então, o Kala Chakra interno, o conhecimento do tempo interno, é entender
os ciclos internos das emoções, os ciclos internos dos pensamentos, os ciclos internos da nossa existência, né? Então, a gente começa a refletir sobre como os nossos pensamentos, eles são cíclicos. As nossas emoções, elas são cíclicas. Elas são padrões que se repetem, né? Elas são padrões que se repetem ao longo da vida, ao longo das vidas, ao longo das existências, né? E então a gente estuda esses ciclos internos relacionados aos ciclos e aos ciclos externos, né? E ainda existe um nível mais sutil, né? Que é o nível secreto, assim chamado, né? O nível da cidade secreta, assim chamada, né? O Kalachakra secreto. Esses são estudos que são dados dentro de um contexto de professor, aluno, né? Guru, discípulo, onde são dados ensinamentos para que você se liberte dos ciclos intermináveis, né? Ou seja, para que você supere o seu próprio mapa astrológico, para que você supere a todas as limitações da mente encarcerada no sofrimento sansárico, né? Sansara significa perambulação, né? Ou seja, para que você se liberte dessa mente que fica perambulando nos próprios pensamentos, né? Nos próprios sofrimentos. Então, a astrologia, ela é uma ciência tradicional no sentido de que ela é uma ciência ou um conhecimento holístico tradicional das tradições antigas indianas que está presente dentro das mais diversas dentro dos mais diversos darshanas, das visões sobre a realidade indiana, ou seja, a astrologia está presente dentro do Sankhya, está presente dentro do Vedanta, está presente dentro do budismo, está presente dentro do shivaísmo, está presente dentro do Tantra, está presente dentro de várias tradições como uma ferramenta complementar ao processo de libertação do sofrimento e ao processo de compreensão da mente, né? Então, nós, seres humanos, a gente tem principalmente dois tipos de aflição, né? A gente tem as aflições mais grosseiras, ou a gente pode chamar as aflições relativas a essa vida, né? Problemas profissionais, problemas familiares, problemas de saúde, problemas e problemas e problemas relativos. Além disso, nós temos uma questão de existir o sofrimento que a gente chama transcendente, ou sofrimento absoluto em algumas traduções, ou sofrimento que tudo permeia, depende do jeito que o tradutor vai querer traduzir, mas é a ideia desse sofrimento que nos acompanha vida após vida, né? Que é o sofrimento que é causado pela ignorância ou pelo obscurecimento da sabedoria. Então a astrologia, ela nos guia a nos libertarmos desse grande sofrimento. Mas inicialmente ela é uma ferramenta poderosíssima para a gente lidar com esses sofrimentos menores, porque não há possibilidade de você se libertar desse grande sofrimento se você estiver amarrado, preso, enraizado em questões profissionais, familiares, da sua satisfação pessoal, de questões afetivas. Então a gente, como astrologia, estuda essas questões, busca entender qual seria a nossa melhor atuação profissional, quais são os nossos talentos, as melhores áreas de atuação para a gente, a partir das nossas experiências, a partir dos nossos talentos, a partir das nossas marcas mentais, e estuda isso em relação a todos os setores da nossa vida através do nosso mapa astrológico natal, e então, depois, sobre a orientação de um professor espiritual, sobre a orientação de um guru, sobre a orientação de um lama, a gente vai buscar trabalhar as questões espirituais mais profundas, né? Muito bem. Além disso, a astrologia, ela em geral, ela vai se dividir em algumas modalidades, né? Então, respondendo de uma maneira mais prática agora, mas não tão filosófica como eu estou respondendo já aí há mais ou menos 8 minutos, né? A astrologia, ela vai se dividir principalmente em astrologia natal, onde a gente estuda o nosso mapa natal, ou seja, a gente verifica como o céu estava quando a gente nasceu, e a partir disso a gente estuda, né, todo o nosso a nossa bagagem espiritual e como todas as experiências que a gente tem
todas as experiências que a gente carrega na nossa mente, nosso espírito, como que tudo isso vai se manifestar na nossa vida em tendências positivas e negativas, né? Como que todas essas tendências que nós acumulamos em vidas anteriores irão se manifestar, dar resultados e influenciar a nossa tomada de decisão. E a partir disso, montar estratégias para usar de maneira positiva a nossa bagagem positiva, né? E administrar ali aquilo que a gente tem de negativo. A gente estuda os setores da nossa vida, o setor profissional, o setor financeiro, família, relacionamentos, amigos, estudos, viagens, isso tudo com mapa natal. Além disso, se faz também, em geral, estudos eletivos, né, de astrologia eletiva. O que é astrologia eletiva? O Muhurta. É você eleger tempos auspiciosos e inauspiciosos para determinadas atividades. Digamos que no seu mapa astrológico indica que não é muito bom, ou você tem problemas, ou existem grandes dificuldades com viagens. E você vai ter que fazer uma viagem por algum motivo em especial, né? Então você vai eleger um momento especial aonde você vai fazer essa viagem para que você não tenha tantos problemas, já que você já tem uma predisposição a ter problemas com viagem. Ou mesmo você quer abrir a sua empresa e quer aproveitar um ciclo interno e um ciclo externo positivo para que essa empresa venha a estar em harmonia com a natureza, né? Para que essa empresa não cause prejuízo para o mundo, né? E nem para você. Então, a gente trabalha com astrologia eletiva nesse sentido, né? Existe também aquilo que a gente chama de sinastrias, né? Que é o estudo das compatibilidades entre as pessoas, né? Se você perceber, existem plantas que precisam ficar no sol, existem plantas que precisam ficar à meia luz, existem plantas que não gostam de ficar expostas ao sol, né? E aí, será que uma planta que gosta de ficar no sol vai se relacionar bem com uma planta que não gosta de ficar no sol? Provavelmente elas não vão se relacionar bem, né? Então, eu estou fazendo aqui uma alegoria para entender que cada ser humano tem a sua natureza, tem a sua forma de se expressar. E quando a gente vai iniciar relações, sejam profissionais, sejam afetivas, ou às vezes até familiares, entender o que está acontecendo, sinastrias ajudam muito, né? Através do estudo comparado dos mapas, através das sobreposições, enfim, do Ashtakuta, das técnicas de sinastria. E existe também, muitas vezes a gente está com dúvidas muito pontuais, e existe a astrologia horária. Astrologia horária é a astrologia mais dinâmica possível, onde a gente faz uma pergunta para o astrólogo e a gente levanta o mapa do momento da pergunta, né? E a partir disso a gente responde aquela pergunta. Um exemplo, eu vou conseguir essa vaga de emprego, né? Bem pragmático, né? A gente levanta o mapa horário do momento da pergunta e então a gente obtém a resposta se sim ou se não, né? É possível isso com a astrologia? Olha, os astrólogos vêm estudando e praticando isso, aprimorando suas técnicas desde mais ou menos do século VI antes de Cristo, essa técnica, né, de astrologia horária. Então, é algo bem estudado, gente, algo bem estudado. É um oráculo astrológico, na verdade, bastante secreto e poucos astrólogos dominam efetivamente essa técnica, né? Tanto que na astrologia moderna ela foi totalmente deixada de lado, não porque ela não funciona, mas porque os astrólogos que foram reviver a astrologia no Ocidente, eles não conseguiram aplicar porque perderam o entendimento daquilo, né? Mas na astrologia indiana, como houve, né, sempre a relação guru-discípulo, se manteve vivo esse conhecimento. E existem tantas outras modalidades de astrologia que vão nos ajudar em diferentes momentos, setores da vida, né? Mas eu espero que com esse vídeo eu possa ter respondido a pergunta das pessoas que me fizeram no privado e espero poder ter contribuído para vocês com algumas reflexões pessoais minhas, né? E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em paz e quem sabe em algum momento eu poste mais vídeos, né? Um abraço, fiquem todos bem. Tchau, tchau.